A universidade. O Ceará e suas universidades. A Universidade Possível. 2 livros sobre as dores, as vicissitudes e o futuro do passado da universidade brasileira. O autor é o nosso dialogador de hoje, é um homem da universidade, um homem da educação do Brasil, um dos maiores intelectuais deste país, o professor, o cientista político, ex-reitor da Universidade Federal do Ceará, Paulo Eupídio de Menezes Neto. Que prazer estar aqui com você. Vê-lo. Há muito tempo. Há muito tempo. Mas é como se fosse ontem. É verdade, o reitor que implantou talvez um dos últimos momentos assim de paixão pela universidade, né? Pós Antônio Martins Filho, quando criou a Rádio Universitária, onde eu trabalhei. Daí a minha intimidade com o reitor. Porque a Rádio Universitária ficava no mesmo prédio da reitoria. Da reitoria, do gabinete do reitor. Nós dávamos tanto apreço àquele projeto que tiramos vários serviços administrativos para colocar a Rádio Universitária. Para instalar a Rádio Universitária. No prédio central. No prédio central. E ele me trouxe, além desses 2 livros que ele acaba de lançar, O Ceará e suas universidades e a Universidade Possível, uma série de outros objetos curiosíssimos, inclusive cachaça, dinheiro, um livro minúsculo, um peão, enfim, os objetos vão pautando o nosso encontro de hoje com o professor Paulo Eupídio de Menezes Neto. Vamos começar por onde? Vamos começar por aqui? Vamos. Universidade. Há realmente essa crise de paixão? Certamente há. A universidade se tornou uma grande empresa, mesmo a universidade pública assumiu a dimensão de uma grande empresa, de um grande negócio. E, às vezes, a questão educação termina sendo relegada para um segundo plano. Tais os problemas do gerenciamento dessa grande máquina. E o reitor não é um gerente, né? Simplesmente. O reitor não. Para se ter um bom gerente, se poderia importar de contratar um economista, um administrador. O reitor é um líder intelectual, científico na casa. É um agitador. É um agitador, um provocador de ideias e de oportunidades, enfim. É alguém que deve estar sempre presente e, ao mesmo tempo, ausente do cotidiano. Sim, porque a universidade tem um mecanismo de democracia, dos colegiados, etc. O reitor etc. não manda sozinho, sim, né? Sim. Há que confiar, delegar nos colegiados, nos departamentos. Mas ele na verdade, em última análise, ele é um grande maestro que rege aquela orquestra e faz com que a orquestra trabalhe direitinho, afinada, disciplinadamente. E produza alguma coisa, produza boa música, no caso, produza boa ciência, produza bons produtos literários, culturais. Não é? E por que, então, que estamos nessa crise? Olha, essa crise... De aura, de paixão. Esse livro, se você se detiver no título do livro, Universidade Possível, o título ele já está eivado de uma reflexão crítica. A Universidade Possível, digo eu, porque não foi possível, foi a que nós pudemos construir. Poderíamos talvez ter construído uma melhor, ou talvez poderíamos ter construído uma pior, mas essa foi que nos deixaram, porque a Universidade Brasileira nasce estatizada, vive à sombra do Estado e controlada pelo Estado, pelos políticos, pelas pessoas que têm interesse no manejo da coisa pública. E o título me intrigou, Paulo Eupídio. Quer dizer, o subtítulo aqui, digamos, não é? As dores, as vicissitudes e o futuro do passado. Da universidade brasileira. O passado da universidade é tão controvertido que o passado corre o risco de sê-lo também. Eu sou um otimista, eu não sou um pessimista, mas eu procuro ser um otimista racional. Eu vejo, por exemplo, há muitas concessões que estão sendo feitas em nome de um processo de socialização no Brasil, de integração, de um programa proativo de inclusão social. Como se fosse possível operar o fim da miséria, a inclusão dos pobres no nível universitário, pura e simplesmente rebaixando as exigências de admissão na universidade e não
oferecendo uma educação de melhor qualidade em nível fundamental e médio. Não é criando reserva de vagas, não é baixando as exigências da universidade, que se há de fazer uma universidade importante e poderosa no país. Há que começar pela creche, pelo ensino fundamental e médio, de boa qualidade, com o ensino fundamental e médio público. E aí você não precisará, tendo isso, fazer nenhum tipo de concessão para a entrada no terceiro grau. Porque a universidade é o reino da meritocracia. Você veja agora, a China, que é um exemplo para muita gente, é um país comunista, híbrido, né? É um comunismo capitalista, muito bem gerenciado sob esse aspecto, mas há poucos meses atrás, um dos altos representantes da administração dá uma entrevista dizendo: nós vamos construir em 10 anos 10 universidades Harvard. Quer dizer, eles têm a ideia clara para que serve a universidade, não é para abrir a oportunidade para que todos ingressem nela, é para formar bons profissionais, bons cientistas, bons filósofos, bons pensadores e até mesmo, se permitirem, bons políticos, que é o que está faltando muito no Brasil. E também é preciso combater a ideia de que todo mundo, a universidade é local final, para o qual todos têm que chegar, não é? Se você tivesse, em nível médio, uma boa remuneração, e gente qualificada, você não precisaria. As oportunidades de trabalho com um diploma intermediário de uma escola técnica são muito melhores hoje do que na universidade. Nos países desenvolvidos, como a Alemanha, a França, a Inglaterra, na Europa, de modo geral, nos Estados Unidos, essa formação intermediária, que não é anterior à universidade, é para ela que se abre o mercado de trabalho. E no caso do Brasil, Paulo Eupídio, a grande questão, o grande problema é o ensino básico, fundamental. É o ensino básico, porque o governo... Sem primário bem feito, como eu dizia no passado. Sem primário bem feito, é impossível. Todo governo se jacta de ter conseguido ampliar o número de matrícula, a universalização das matrículas. Muito bem, isso é um desejo mais do que respeitável. Mas a universalização com qualidade, porque não adianta colocar todo mundo na escola, todos os garotos na escola, para saírem igualmente analfabetos como entraram na escola. O SEMI, é verdade. Não é questão de quantidade, é questão de qualidade e de qualificação. As duas coisas ao mesmo tempo. Tem que abrir oportunidade para a população escolar nessa faixa etária, mas há que oferecer ensino de boa qualidade. Não é com esses salários pagos pelas prefeituras e pelos governos estaduais que nós vamos assegurar uma escola de boa qualidade. Já que ele falou de políticos, dos políticos, que talvez pudessem ser formados nessa universidade possível e de que o Brasil está precisando tanto, não é? Eu vou colocar em pauta, então, outro objeto que o professor Paulo Eupídio me trouxe, que é curiosíssimo. Vejam o que tem aqui no rótulo. Vocês vão ver qual foi a ligação que eu fiz da citação que ele fez dos políticos. Porque no rótulo de uma cachaça está quem? Olha aí, o atual presidente do Senado, o ex-presidente José Sarney. A aguardente São José do Pericumã. Mas olha, isso é um lado até interessante. O senador Sarney, o ex-presidente Sarney, tem uma propriedade em Brasília e nos seus vagares produzia para amigos muito reservados esse delicioso líquido. Que aí está, isso a cachaça do Sarney. Do sítio do Pericumã. Né? E por que você trouxe? Você queria pautar o quê? Que tema? Não, eu queria demonstrar que os políticos também, como diz, também batem um coração nos políticos, como dizia o João Gilberto. Os desafinados também têm coração. Também os peitos desafinados também batem um coração. O peito dos políticos também bate um lado humano, que é o caso típico do Sarney. Aliás, há uma outra imagem do Sarney que é muito interessante. É o pintor, é o romancista, é o causer, é um homem de uma excelente conversa. Isso tudo fora dos estamentos, das instâncias do Estado. Olha aqui o que está escrito.
Aguardente São José do Pericumã, tem aqui a caricatura do José Sarney, e está dito aqui, fabricada e engarrafada pelo poeta, quer dizer, como se fosse engarrafado pessoalmente por ele, pelo poeta e fazendeiro José do Sarney, no sítio de São José do Pericumã. Mas que loucura, município de Lusiânia, em Goiás. É verdade. Você não acha que a figura do Sarney, claro que a história vai se consertar daqui a algum tempo, mas a figura do Sarney está sendo prejudicada, o poeta Sarney, o escritor Sarney, muito prejudicado pelo fato dele ser esse político que ele foi, que ele é? Sim, porque a longevidade na política pode ser um mérito, mas é uma desgraça. Porque você fica muito tempo ocupando cargos tão importantes, termina se voltando contra o próprio beneficiário dessa longevidade, né? Você veja, ele é imortal, né? Ele é imortal da academia. Pelo jeito é imortal mesmo, né? Imorrível, como diria o Magre, é imorrível. Mas enfim, mas ele tem, o que eu quero dizer aqui, é que ele tem uma obra, eu conheço pelo menos uns dois livros do Sarney, e são bem escritos, ele tem uma prosa, sobretudo o poeta, não sei, mas o prosador. Ele é um bom prosador, e ele é um bom cosé. Né? Sim, ele conta, ele é um contador de histórias. Ele é um... Tem uma coisa fantástica comigo, Roquerdel, agora, se você tem tempo, acho que vale a pena, porque eu nunca ouvi alguém registrar isso. O então candidato a vice-presidente da República, o Sarney, esteve aqui e foi organizado pelo o grupo local que estava coordenando a candidatura do Tancredo, entre eles Tasso Gereissati, Sérgio Machado, eu mesmo era um dos ajudantes dos tenentes, e houve uma conferência no hotel, esse hotel que está até fechado, ali na Praia de Iracema, não me ocorre muito bem o nome, foi uma conferência com muita gente, candidato a vice-presidente, o Tancredo não tinha vindo, enfim, e ele falou durante muito tempo e alguém fez uma pergunta, eu sei quem foi, mas eu não vou mencionar o nome, pode ser que não lhe agrade a rememoração desse episódio. Então, levantou-se no auditório e disse, deputado, ele era deputado ou senador nessa época, e se ocorrer o falecimento do presidente Tancredo, como é que as coisas ocorrerão? O senhor está preparado para assumir? O Sarney e a plateia foi tomada de surpresa, e o Sarney, como elegantemente, saiu-se, né? Seguramente dizendo que o Tancredo era imorrível, e a medicina entrou em cena logo em seguida, e o que a doença não fez, a medicina terminou por fazer. Matou o homem, né? E o Sarney deve ter lembrado daquela conferência em Fortaleza, ao assumir a presidência da República. Porque àquela altura não se cogitava de maneira nenhuma. Não havia nenhum sintoma do que o Tancredo... nem nada. Tivesse. E o Tancredo, por ser mineiro, era longevo por definição de nascimento, né? Estava na certidão de nascimento que ele ou não morreria ou morreria muito tarde. Ele tem uma capacidade, eu vi uma declaração um dia de gente de esquerda, de exilados em Paris, na casa da Violeta Reis, onde exilados, mesmo, claro, de esquerda, alguns até ligados à luta armada, fazendo questão de aproveitar a presença, a visita do Sarney, ainda não era presidente, claro, mas era da Arena, a visita do Sarney a Paris para tê-lo como comensal e como prosador, né, da fala, né? Exatamente o que comprova que ele tem uma capacidade de articulação e de penetração em várias camadas. Ele é um bom papo. Bom, e mesmo os franceses gostam desse tipo de personagem, né? Eu não sei se um episódio... em 64, eu estava em Paris estudando. A Revolução ocorreu quando eu já estava lá. Portanto, eu não me refugiei, não me exilei em Paris. Não posso nem dizer que tinha me exilado, caçado pelos militares. Foi depois, mas não naquele tempo. E, imediatamente, logo que o governo militar se instalou, designaram o Carlos Lacerda para explicar a Revolução à França, porque os franceses estavam indignados, era um golpe de Estado. Enfim, o francês tem essa reação inercial, né?
eles se inflamam, depois eles admitem, até convivem com as ditaduras dele lá da África, Sim. mas eles têm as ditaduras preferidas. Naturalmente, a do Brasil não era naquele momento. E a direita preferida também. E o Lacerda começou a falar, e, enfim, muitas perguntas. O Lacerda era um homem de gênio nesse tipo de resposta pronta, rápida, né? E provocaram tanto o Lacerda. Um lá disse, mas é uma coisa curiosa no Brasil, uma revolução desse porte e não houve derramamento de sangue. Ele disse, no Brasil, as revoluções são como os casamentos na França, nunca há derramamento de sangue. Porque naquela época as moças francesas ainda casavam virgem, né? Ah, agora está explicado. São os casamentos, nunca há derramamento de sangue. Nunca há derramamento de sangue. Paulo Eupídio de Menezes Neto me trouxe livro e cachaça. Às vezes esse encontro dá samba, não dá? Hein? Reflexão com um pouquinho de Dionísios, hein? Eu acho que é uma boa dupla, hein? É uma boa dupla. Mas, Paulo Eupídio, você me trouxe 2 objetos aqui que eu queria colocar na roda. Esse aqui, por exemplo. Que isso? Isso é um objeto, uma sineta de origem islâmica, é turca, precisamente. Uma sineta? É uma sineta da felicidade. Ela afasta os maus presságios. Esse som é muito benéfico. Você ter isso assim ao alcance da mão. É como os 7 sinos da felicidade, famoso. Exato. Afasta os maus pensamentos. Isso era bom no Congresso Nacional, uma dúzia desses espalhados entre os senadores e deputados, porque afastavam, né, as maquerenças, as más intenções. Né? Temos jeito? Há jeito. Há jeito, há sempre jeito. Não, é sempre jeito. Mesmo sem a sineta da felicidade. Olha, dizia um velho professor meu, José Denizar Macedo de Alcântara, é um desses esquecidos. Sei que é. É secretário, inclusive, de Cultura. Isso. Eu tenho até uma classificação, nós podemos voltar depois a isso, eu tenho uma classificação para os cearenses. Os esquecidos e os deslembrados. Eu vou depois me... Qual é a diferença? Os deslembrados são os esquecidos voluntários, quer dizer, conscientes, as pessoas esquecem as pessoas conscientemente. Deliberadamente. Portanto, o deslembrado é o esquecido deliberadamente. Deliberado. Tá. E o esquecido é aquele que a gente não devia ter, mas esqueceu. Esqueceu. Não devia ter esquecido. Mas o outro não, o outro é produto de uma armação. Sei. Vamos esquecer essa pessoa. Vamos apagar. Vamos apagar. Deslembrado. Pois bem. No caso do Denizar, ele é deslembrado ou esquecido? Não, eu acho que é deslembrado e esquecido ao mesmo tempo, é um homem de uma cultura fantástica. Ele dizia o seguinte, que nas aulas de história dele, ele dizia que há mais de 400 anos que vem tentando acabar o Brasil e não consegue. Acabar. Tentando acabar, mas não consegue. Não consegue. É aquela história nós estivemos já tão pertinho do abismo, né? Estamos a um passo do abismo. Eu me criei ouvindo dizer que o Brasil estava a um passo do abismo e vai sobrevivendo, né? O Brasil é superior às vezes até os próprios brasileiros, né? Eu acho que sim. Não é? Quando eu digo aos brasileiros, a essa mentalidade vigente, né, dominante, de que o Brasil é um país quem leu essa inviável, etc. Quem leu essa de Queiroz, Ramalho Ortigão, sabe que esse traço cultural vem do ultramar, né? Nós herdamos um pouco essa frivolidade, essa maneira concessiva, essa vontade de negociar e de evitar as diferenças, sobretudo na política, né? Para que ninguém brigue, tudo, enfim, se reparte o bolo entre todos para que ninguém saia gritando. Isso é um pouco, remonta um pouco a Mafra, né? Nas vésperas da saída de Dom João VI. O próprio conceito de política hoje se confunde com essa estratégia de eliminação dos conflitos e de acomodação. Você já viu a dificuldade que está tendo o PSDB para ser oposição? A oposição é uma coisa indesejável. Primeiro que a oposição é uma coisa muito indelicada com o governo, né? Se tu ser oposição, não é? Incomoda. Gente tão boa que está lá
se esforçando, tão bem intencionada. Tão bem intencionado. Agora vem um mequetrefe aqui para fazer oposição. Por isso que o PSDB não faz. E não aderiu ainda porque não teve oportunidade, talvez porque eles não aceitem. Mas está no caminho. Essas negociações vão prosperando. Com o tempo se chega Mas lá. você acha que isso é uma característica da política brasileira? Ou da política como conceito mesmo? Não, eu acho. A política, negociação, a política de um modo geral, é uma negociação, é uma arte do possível. É o lugar do possível, é o lugar do Mas aqui diálogo. aqui é mais possível do que arte, né? As pessoas, eu acho que negociam demais. Temendo o confronto, eu acho que as pessoas temem um confronto verbal, não se sentem bem preparados, talvez, para um confronto pela imprensa. Você hoje em dia não tem mais discos. Você no Congresso não assiste mais a confrontações verbais como havia no passado, não é? Você nos jornais não lê mais, não tem o prazer de ler aqueles artigos de controvérsias, réplicas e tréplicas, insultos, né? Você tem insultos, mas réplicas e controvérsias... E a técnica hoje é o seguinte, a técnica é do governo. Eu não estou falando deste governo, dos governos. Sei. Os intelectuais não debatem. É contrapor a sua palavra à realidade. É uma forma de tornar irreal o real. Então você não precisa provar, você basta contrapor. Outra coisa é desqualificar o interlocutor, né? O adversário. Então você desqualifica logo e com isso você desqualifica o argumento que ele tinha para defender. Previamente. Né? Isso é muito brasileiro, viu? E preventivamente. Preventivamente. Antes que ele me diga, eu já desqualifico. O ministro da Educação, eu desde há 3 ou 4 dias que eu me sinto fascista. Porque ele disse que quem não está de acordo com aquela cartilha sobre a linguagem coloquial e tal é fascista. E como eu estou contra essa concessão, essa liberalização da gramática e do vernáculo, eu descobri que eu sou fascista há 3 dias. Com uma surpresa enorme. Mas, já vou cumprimentar você. Mas como é dito pelo ministro da Educação, ele deve saber das coisas, né? Porque ele, na fala dele, ele chama Stalin, ele chama o Stalin, o Hitler, com a intimidade que nós outros não temos ainda, né? Podemos... Já que você está falando de Stalin, eu vou colocar na mesa, acho que no próximo segmento, ainda tem um tempinho, ainda temos um tempo, mas podemos falar. Já que estamos falando disso, como uma conversa puxa outra, olha quem está aqui, Lenin. E para ser íntimo, o Lenin. O Lenin. Por que você me trouxe Lenin, a imagem de Lenin? Olha, eu estava Ou Lenine, como dizia o Augusto Pontes. O Lenine. Há 3 dias que eu, como diz o outro, eu caço essas coisas nos meus bornais para trazer para cá. Eu estava morto de medo de chegar aqui de mãos abanando. Vou ter uma repreensão logo no início do programa. E encontro o quê? Encontro esse bottom, que agora é bottom, não digo botão, é bottom de Lenin, que eu comprei quando estive na União Soviética, era a União Soviética ainda, e trouxe isso como um souvenir. Mas você usaria ainda esse eu nunca bottom? usei, né? Porque primeiro... Mas sabe o que eu estou perguntando, né? Estou perguntando se você colocaria no peito, se você ainda colocaria. Não colocaria, não, porque... Não é o santo da minha preferência, não, sabe? Que crítica? Nunca foi. Por quê? Nunca foi? Nunca foi, não. Eu não... E por que hoje a gente não deveria... Você acha que, por exemplo, que eu não deveria usar? Não, talvez o pessoal do design ache que essa figura não está muito bem desenhada, não está... Não, mas eu estou falando de estética. Eu estou falando de ideologia. Paulo Eupídio, hein? Morreu, acabou... Não acabou. As ideologias não morreram. Negócio de história, de fim de história. Isso não existe. Não existe, né? Isso são ciclos, né? O pensamento... São ciclos permanentes. Você não pode confundir também pensamento com prática, né? Exato. Esse aqui é o grande problema. Porque o socialismo... Dizer que o socialismo problema, morreu. O socialismo não morreu. Não. Agora, algumas práticas socialistas, sim. As ações... Algumas ações... A estrutura burocrática... Mas o pensamento... Não, isso vou pegar Marx e jogar... Perdura. Não. No lixo? Lenin?
Não acho. Mesmo porque não me parece correto. Lenin e Marx, antes de serem os inspiradores da Revolução, eles foram pensadores. Sim. Foram pensadores, filósofos. Filósofos. Frequentaram a academia. Ambos viveram em Paris, foram estudantes em Paris, amargaram com o pouco dinheiro que tinham para sobreviver a cada dia. Enfim. Mas a gente geralmente confunde o pensamento comum, né? Confunde as ideias com a prática que alguns fizeram dessas ideias. Sim, sem né? dúvida. A experiência humana, a praxis, né? Mas o que há de necessário ainda para o futuro em relação a Lenin, ao pensamento de Lenin, ao pensamento marxista, etc.? Olha, eu acho que isso é uma reserva intelectual. Eu tenho a impressão que são ciclos. Provavelmente essas ideias, elas, não como elas foram concebidas, provavelmente vão sofrer ajustes, vão se transformar ao longo do tempo. Outros pensadores tão ilustres e tão bem armados de instrumentos intelectuais quanto eles surgirão. Mas essas ideias são um patrimônio comum. Há um conjunto de ideias que não são de Lenin, não são de Marx, é um patrimônio comum. Né, que pode, outros credos, até os credos religiosos, recorrem aos mesmos princípios. E isso é mutável, quer dizer, é bonito do patrimônio intelectual, esse fato de que ele é uma fonte que está sempre ali, renovável, pelo pensamento de quem observa, não é? Pelo olhar de quem observa, não? É uma forma de uma reconstrução. Isso, uma reconstrução. É uma reconstrução. Há uma reconstrução do real, é uma reconstrução das ideias, né? Provavelmente elas vão ser filtradas, vão ser reformuladas, mas essa ideia de igualdade, de fraternidade, de isonomia, entre as pessoas, entre os homens, não é? A distribuição da renda entre pessoas que necessitam, não é? Essa eliminação da diferença marcante entre pessoas muito ricas e muito... Eu acho que isso é da essência do cristianismo, de outras religiões, não é? E está aqui, isso que ele está dizendo, impresso no objeto que ele me trouxe, que eu vou pautar para o próximo segmento do diálogo. Porque ele me trouxe um microlivro com os direitos humanos. E é disso que o professor Paulo Eupídio está falando. Enfim, ele me trouxe a Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, né? O direito do homem e do cidadão. É esse o tema do nosso diálogo no próximo segmento, com Paulo Eupídio. Paulo Eupídio de Menezes Neto é o nosso dialogador de hoje, trazendo temas da universidade, dos direitos humanos, da política. Ele é um cientista político, ele é ex-reitor da Universidade Federal do Ceará, um dos criadores, né, da Universidade Federal do Ceará ao longo da sua história. E ele está aqui conosco para conversar a partir dos objetos que ele me trouxe, porque os objetos vão dando a pauta da conversa. E eu tinha falado do segmento anterior, Paulo Eupídio, de que você tinha me trazido um livro minúsculo, e eu vi que é a Declaração dos Direitos do Cidadão. Deixa eu falar em francês, que é para fazer um charme aqui. Deixa eu ver se eu falo aqui direitinho. Cadê? La Déclaration... Cadê, meu Deus? Des droits, não é isso? Des droits. Des droits de l'homme et des citoyens. Não é isso? E du citoyen. Muito bem. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Deixa eu mostrar. Isso. Por que você trouxe? Está preocupado com isso? Ando muito preocupado, porque há uma versão brasileira, através do Plano Nacional dos Direitos Humanos, em que se faz uma releitura desses direitos tradicionais, né?
e com algumas sérias ameaças ao princípio da livre informação, do direito de expressão. Prevê-se a criação de um conselho superior que vai naturalmente baixar instruções, normas e bons procedimentos, como se faz nas casernas e nas organizações fechadas, sobre como as pessoas podem se expressar, sobretudo a mídia. E esse projeto sofreu há 2 anos atrás, sofreu tantas reações que foi relegado um pouco ao silêncio, mas foi uma estratégia. Essas ideias continuam fermentando dentro da usinagem de leis do governo e provavelmente essas coisas vão sair. Virão gota a gota. É um processo que está ocorrendo na Argentina, na Venezuela, na nossa vizinhança andina. Mas você acha que isso vai virar censura? Olha, Que a aprovação de um conselho desse poderia virar uma instância de censura? Olha, de controle? O cachimbo faz o... Não é? O uso do cachimbo faz a boca torta. Faz a boca torta, é essa a expressão. A disponibilidade da força torna... na verdade, não usá-la passa a ser uma... Quem tem a força para controlar os meios de comunicação, dificilmente não a utilizará quando for necessário. E o problema é saber quem é que vai dizer quando é necessário utilizar esses instrumentos. Eu não tenho certezas, eu tenho dúvida. Sempre que eu vejo alguém preocupado com os excessos da imprensa, da mídia, eu fico um pouco preocupado, porque mais valem os excessos do que os controles rígidos sobre essa forma de manifestação. Até porque nós já temos a lei da imprensa, nós já temos as leis de responsabilidade de opinião, não é? De acusação de alguém. Já temos as verbas publicitárias, já temos tudo isso, que condicionam sim. O comportamento das empresas. Às vezes fico também me perguntando sobre a oportunidade disso, me perguntando. Ainda não tenho opinião formada. Porque não conheço o projeto, até porque o projeto foi muito alterado, né? E nós estamos vivendo essa lua de mel com a liberdade de pensamento há pouco tempo. Sim, é verdade. A chamada nova democracia brasileira é muito recente. 86, 87, né? Não é possível que já estejamos cansados de... E eu fico me perguntando se é necessário, como eu disse, já existe a lei de injúria, que condena a injúria, que condena a difamação, a lei de imprensa, né? O direito de resposta. Muitas limitações, você não tem acesso aos documentos públicos que estão em arquivo. Você não tem não acesso pode nem a sua própria história do país. Nada. Você não tem liberdade de escrever uma biografia sobre uma pessoa sem que a família concorde com o que você vai dizer sobre o biografado. Há uma série de cerceamentos que não custa apertá-los, multiplicá-los e fazer com que essa conversa que nós tivemos hoje aqui, por exemplo, pelo menos a primeira parte, se tornasse inviável, não fosse levada ao ar. Porque eu me referia aqui a personalidade, a pessoas, a políticos, fiz críticas duras, enfim. Provavelmente, numa circunstância dessa, o Conselho ia ter que deliberar se a nossa conversa poderia ir ou não ao ar, porque poderia violentar o ouvido de alguma moça ou de algum rapazinho ingênuo que não tivesse ainda preparado para ouvir tantas verdades. Há uma grande diferença entre televisão pública e televisão estatal, né? É verdade. Não é? Nós, por exemplo, vivemos juntos isso lindamente com a aparição da Rádio Universitária em 81. Era uma rádio pública, não era uma rádio da reitoria da Universidade Federal do Ceará. Nem era, nem é. Acredito eu que continua não sendo. Não é? Até porque o princípio é este. E a universidade é um espaço livre, né? Talvez o mais livre. Eu começo esse livro dizendo isso. A primeira é um pensamento de Derrida, logo o outro. Você pode até ler, porque ele é muito logo na primeira, embaixo, na primeira... Está aqui. A universidade deveria ser também
o lugar no qual nada está ao abrigo do questionamento. Jacques Derrida, muito bem, é isso mesmo. O lugar no qual nada está ao abrigo do questionamento. Quer dizer, você pode questionar tudo. Tudo é questionável. Nada é sagrado, né? E isso é um ponto que eu percebo na universidade brasileira, de modo geral, é que a universidade ela questiona muito o entorno dela, mas ela tem uma incapacidade enorme para se autoquestionar. Ela é muito crítica para fora, mas o processo de autocrítica é muito doloroso e quase sempre não se completa. Por quê? Nós conversávamos há pouco tempo, antes de entrarmos aqui, que há um traço autoritário na postura da universidade e dos intelectuais. Que a fazem. E veja essa briga recente com a ministra da Cultura. Sim. A reação contra ela, partida de intelectuais e de artistas, mas uma reação tão virulenta que dá uma amostra exata dessa intemperança que existe entre as pessoas de pensamento, de pautar as suas ideias como centro e como referência da verdade. E dificilmente se aceita o que o outro pensa ou diz ou declara. Isso, será que sempre foi assim entre intelectuais? Essa intolerância pela opinião que não é a sua? É um motivo de uma reflexão. A universidade não é um partido, né? A universidade não é uma associação de... A universidade critica o... Pelo contrário, ela é a pluralidade, a própria palavra da universidade, né? É universalidade. É um lugar onde se pode declarar francamente, sem medo de ser preso, ser punido, o que você pensa, a sua verdade. Não é? Porque cada um tem a sua verdade pessoal. Sim. Não? A verdade real, ela é decomposta pelos observadores que veem a verdade real através da sua verdade, da sua lente de adaptação às suas conveniências e às suas tendências. Mas mesmo assim, então que deixe o outro fazer a mesma coisa. E isenção não há, porque, quer dizer, cada um tem o seu pensamento, claro que em confronto com o outro, em diálogo com o outro, esse pensamento pode ser modificado. Mas o problema é quando você começa a desqualificar o pensamento do outro ou não deixar que ele aflore. Ou então vencer pelo escárnio ou pela elevação da voz. Né? Há muitas formas de calar a ideia da qual nós não gostamos. Pela ironia, né? Pela ironia. Às vezes eu digo muito isso. A ironia ainda é uma forma inteligente. Mas é tão poderosa quanto o grito, não? Até mais poderosa. Não tem isso? Tem. Porque geralmente as pessoas... Uma coisa que me irrita... Há uma diferença entre a ironia e a sátira. A sátira é destruidora. Mas a ironia caminha para e passo com o pensamento crítico. Né? Sim, mas num duelo intelectual ela tem um poder, um poder corrosivo extraordinário. A ironia. É o riso. Porque a pessoa mal-humorada, se não perde no argumento, perde na confrontação pelo menos da imagem, não é? Enfim. A pessoa circunspecta não leva vantagem numa discussão. É verdade. O humor faz parte da inteligência, né? Da articulação da inteligência. Olha, o dialogador de hoje é o criador da Rádio Universitária, o criador de tantas curadorias dentro da universidade. Eu estou me lembrando aqui daquela linda que o professor Antônio Martins Filho criou. Como é? A coleção Alagadiço, é? Alagadiço Novo. Alagadiço. Trouxe Antônio Martins Filho, centenário de nascimento. 1904, 2004. Eu vivo dizendo aqui, agora eu vou dizer na sua frente, que eu considero... Sempre que acontece assim, um motivo para falar, eu falo. Eu considero o cearense do século. A figura mais importante do século XX. Ontem mesmo me declarava isso Ednilo Soares.
Dizia, essa é a mesma reação, dizer que é o cearense do século. Século XX. Realmente é um homem extraordinário. Extraordinário. E deixa-me usar, eu trouxe isso intencionalmente, essa imagem, esse santinho. Santinho. Ontem o Instituto Ceará, a diretoria do Instituto Ceará se reuniu e, por iniciativa de um dos seus membros, exatamente o professor Ednilo Soares, tomou uma decisão muito importante, de encaminhar a prefeita municipal e a Câmara Municipal uma manifestação formal que será seguida pelos outros sodalistas, as outras academias de Fortaleza, para que se dê o nome da Avenida da Universidade, a Avenida o Reitor Antônio Martins Filho. Porque a Avenida da Universidade, a universidade passou a ter, essa avenida passou a ter esse nome quando foi criada a primeira Universidade do Ceará. Hoje são 6. Portanto, perdeu o significado. Mas de pelo menos 5 universidades, o Martins Filho esteve à frente ou ajudou diretamente a elaboração do processo e criação. Portanto, é o criador de todas essas universidades. E ele é criador desta casa também, num certo sentido. Desta casa, a TV Ceará, que antes era TV educativa. Ele era presidente da FUNEDUCE. Era ligado à FUNEDUCE. Não era? Exatamente, ele era presidente da FUNEDUCE. Ele era o presidente da FUNEDUCE. E a TVE era uma... É verdade. Era uma instância da FUNEDUCE. Da FUNEDUCE. Né? Com a nossa Antonieta Calles. A FUNEDUCE foi exatamente que criou a UES. E criou a TV. A Fundação criou a Fundação de Teleeducação do Estado do Ceará. Exatamente isso. A qual foi concedido um canal, né? A qual foi concedido um canal, que é este canal. Eu tenho uma eu estou aqui numa casa que foi minha, posso dizer assim, minha, entre aspas. Porque como secretário de Educação do primeiro governo, no primeiro governo... É verdade, você foi secretário de Educação. A TV educativa era vinculada à minha secretaria. Né? E foi uma das coisas que realmente eu sempre acompanhei com muito interesse. E ela agora, a TV educativa, está ligada à Secretaria de Cultura. De Cultura. Agora é a Casa Civil, é verdade. Já esteve ligada à Secretaria. Já esteve ligada à Secretaria de Cultura e hoje está ligada à Casa Civil. Faz parte do organograma da Casa Civil. É verdade, é verdade. Desculpem, é porque eu estou aqui desde 74, desde 1974, e já vi a TV ligada a tantos jogos. Já vai tomando certas liberdades com a casa, né? Já foi tomando. Afinal de contas, a primeira voz que se ouviu nesta casa foi a minha, e eu trabalho aqui desde antes da inauguração, sabia, Paulo Eupídio? Antes da inauguração já trabalhava aqui, como locutor da fase experimental. Mas isso deixa para lá, vamos ver aqui esse objeto curiosíssimo. Um peão? Um peão. Não pode, eu não sei colocar, eu não sei, mas não pode também, ele é cenográfico, né? Ele é cenográfico, ele está todo prontinho. Um peão, Paulo Eupídio, A primeira coisa que se fazia quando se ganhava um peão, era tirar esse prego, porque esse prego geralmente era um prego, e colocava um parafuso grosso que a gente limava, enfim, que era para ter o melhor desempenho. Isso era fatal. Quem está falando é o menino Paulo Eupídio? Eu fui um grande jogador de peão. E por que você trouxe o peão? Eu trouxe o peão porque representa talvez uma das fases mais alegres da vida de qualquer garoto da nossa geração. A infância. Hoje ele não conhece mais. O meu neto, que tem 9 anos, Tiago, minha neta Paulinha, nunca viram um peão. E aqui está. Um peão. É inacreditável, né? Isso, agora dizendo, isso gira. Essa corda, quando puxada, faz ele girar, por isso que se chama peão, ele gira em torno de si próprio. E os mais ardilosos, como nós na época, nós pegávamos o peão com a mão e ele ficava girando na palma da mão. Isso era uma habilidade que poucos dispunham. Não é verdade? Só quem tinha essa habilidade daqui era o Paulo Eupídio. E outra coisa, que eu era criança. Quem jogava, ainda tinha uma discriminação. Tão sem habilidade. Quem jogava pinhão não aceitava ioiô, porque ioiô era coisa de mulher. O ioiô, aquele brinquedo que vira e vai, sobe. Peão era jogo de homem, era um
um brinquedo de homem. Ioiô era de mulher, de garotinha. Por quê? Por quê? Porque é mais delicado, né? E não exigia uma certa destreza, uma certa agressividade. Agressividade, Porque isso às vezes terminava na testa de um contendor. Muitas vezes era desastre. E competição também, não? Competição, briga. Isso numa briga terminava com esparadrapo, hipoclorina naquela época, não era? O desinfetante era hipoclorina, você lembra? Não tinha... Olha, Eupídio, você me trouxe para pautar a infância, é isso? Você quis pautar a infância? Não, uma coisa boa. É boa, é boa. Fundamental, por isso que é preciso investir tanto, né? Em educação. É preciso salvar as crianças. É preciso salvar as crianças. Preciso. Um país que não se preocupa com as suas crianças não tem futuro, não está construindo a sua história. É preciso assegurar, dar oportunidade. E isso faz parte. O lazer, o lúdico, não é? As artes, não é? Por aí que isso é um processo informal. A inteligência se desenvolve, não é? Que a gente tem a ideia de, então, quando se fala em educação, de que é só colocar as crianças para estudar. Não, é para fazer esporte, arte, brincar. Brincar. Existe algo mais fundamental para a criação dos sentimentos, para a percepção da criança em relação ao mundo, do que o brincar, não é? Embora o Anísio Teixeira dissesse, ele discordava, ele dizia que a escola não é risonha e franca, como dizia o poeta Casimiro de Abreu. Ele diz, a escola não é só risonha e franca, a escola é dura, a escola socializa, a escola violenta a criança nesse sentido da socialização, porque a socialização é uma violência inominável, né? A criança sai da casa, da convivência da sua família e de repente se vê num colégio, numa creche, né? Então ele dizia, a escola não é risonha e franca, o aprendizado não é risonho e franco, é duro, exige disciplina, exige, enfim. Mas uma certa hierarquia, outro lado, né? Exige é o outro lado da... Virar gente é difícil. Eu não sei se vale a pena. Hein? E será que vale a pena? Mas nascer também já é uma violência também, não é? Mas nascer você não foi consultado. Você não foi consultado. Mas ir para a escola também não. Foi consultado, não, foi mandado. Mas foi mandado, você tem que ir. Mas alguns resistem. É pena que não... Mas também a vida fora dessa socialização, a vida fora dessa agressão. Não há porque vida. É o pior. A vida fora disso é o pior. É a barbárie. Os animais se socializam entre si, não é? Claro. Terminam na convivência entre eles. São certas regras não escritas, né? Que eles terminam por observar, por obedecer, seguir. É impossível ser sem o outro, né? Eu acho que... Ser sem o outro não dá. O meu neto, por exemplo, o Tiago, chegou na minha casa um dia desse e disse, vô, nessa casa tem regras? E eu fiquei Perguntou assim... que idade tem? 9 anos. Vô, nessa casa tem regras? Aí eu fiquei em dúvida, não atentei para o que ele queria saber. Ele disse, não, porque no meu colégio tem, a professora põe as regras pregadas na parede. Aí eu disse, tem. Aqui nessa casa tem regras. Onde é que estão escritas? Aí eu olhei para ele e o velho resolveu gozar o neto. Porque as regras aqui são consuetudinárias, são transmitidas pela palavra. Pela palavra e pelo costume, E aí eu senti, sabe? Vai procurar no dicionário o que significa consuetudinário. Eu vi no meu neto ali florescendo um novo Clausewitz Lago. A vocação jurídica. Que coisa linda, mas é linda mesmo. Mas era bom você colocar, mandar por escrito. Eu estou pensando em fazer isso. Porque eu acho que pelo menos uma coisa você despertou nele. O interesse em descobrir o que significa consuetudinário. Paulo Eupídio de Menezes Neto me trouxe dinheiro e fóssil. Esse fóssil é mais velho do que nós, viu? Sim. Tem alguns milhões de anos. Mas pouco, né? Pouco. A diferença eu fui convidado para os 600 anos na Universidade de Colônia, quando eu era reitor. E o que eu levo de presente? Então, eu levei um fóssil. Mandei botar numa caixa bonita e fui entregar ao reitor da universidade. Quando ele recebeu, ele disse, reitor, para mim, pode estar certo que este foi o presente mais antigo que nós recebemos, porque ele é mais antigo do que a própria universidade. Estava fazendo 600 anos. E é verdade. E é lindo a gente saber disso, né? Coisa linda, né? Que nós temos um patrimônio extraordinário ali na Serra do Araripe, né?
Durante Piauí. muito tempo foi transformado em tijolo, né? Sim, sim. É uma coisa lamentável. De saber que a história está aqui. É muito mais velho do que todos nós. É. Mas isso também está sendo dilapidado, não? Está sendo. Agora parece que criou-se no Cariri, na região do Cariri, Quixadá, por acolá, criou-se mais uma consciência de que esse é um bem inestimável que não pode ser transformado em tijolo para construção e que não pode ser vendido para turista, enfim. Dinheiro. Dinheiro. Aí você está vendo? Isso Cruzado? Você lembra do cruzado? Cruzado. Cruzado do tempo do Reis ainda. Cruzado. A gente comprava. Isso aí é um cruzeiro. Olha, um cruzeiro getuliano. Um cruzeiro getuliano. Olha aí. Com efígie do Marquês de Tamandaré. E aqui dólar. Aí é para nós que somos sonhadores, é uma cédula de $1 milhão que, não é? Trouxe para mim? Acho que acho que é o Milton Fernandes que diz: quando eu falo em cultura, eu puxo logo meu talão de cheque. Pois é. Como aquele general, era um general nazista, que dizia que quando ouvia falar em cultura, tinha vontade de sacar o parabellum. Sacar o revólver, sacar a arma. E ele dizia: aqui no Brasil é o seguinte, quando se fala em cultura, eu tenho logo vontade de sacar o meu talão de cheque. Associa-se investimento na cultura, né? Dinheiro. Por exemplo, você é um intelectual, um homem, um sonhador, não é? E, no entanto, me trouxe dinheiro. Mas sabe, não dá para sonhar. Não, mas para recordar duas fases. Primeiro, o Real, um cruzeiro aí lembra Estado Novo, lembra o Getúlio, uma fase longa da vida brasileira, da qual alguns se orgulham, outros nem tanto, e muitos criticam, né? E o outro é uma fantasia, a fantasia da moeda forte. O dólar está cada vez caindo mais nas bolsas internacionais, embora a economia americana continue sólida. E nós temos em mãos o que seria o desejo de muita gente ter $1 milhão. Né? Inclusive o meu, eu vou guardar. Ou $1 milhão de amigos, né? Como queria o Roberto Cláudio. Olha, chegou a hora do objeto surpresa. Eu tenho aqui o meu objeto surpresa para o Paulo Elpidio de Menezes Neto. Eu quero. E o meu tá aqui. E cadê o meu? Aqui, tá aqui o seu. O meu é pequenininho. Deixa eu aqui. Agora você me deu o seu. Eu vou abrir o meu. Deixa o meu pro final. Vamos ver aqui o que é que tem. O que é que Paulo Elpidio de Menezes Neto me trouxe como surpresa. Atenção. Don Quixote e Sancho Panza. Don Quixote, l'Hombre de la Mancha, o Homem da Mancha. Don Quixote e seu fiel escudeiro Sancho Panza. Reflita sobre o que você me trouxe, o que significa. Isso é um herói, lindo, utópico. Não é um herói eterno, né? Que virou, como é que chama? Virou adjetivo, né? Quixotesco, né? Quixotesco, aquele que luta contra os moinhos de vento, contra o impossível. Outro impossível. Né? Somos todos nós, Paulo Elpidio? Nós somos veja lá, o Sancho é o real, é o realista, é o pragmático. Ele só deixou de pragmático quando foi feito rei da barataria, que aí empolgou-se, como de repente viu o poder, o prestígio, o dinheiro próximo, né? Transformou-se. Mas o Sancho sempre foi o pragmático, via as coisas como elas eram. E o Quixote é aquele nosso lado, que a gente às vezes esconde com vergonha, é o lado fantasioso, que vê as coisas como gostaria que elas fossem, né? Enfim. O Brasil está dividido, sempre esteve dividido, e hoje, mais do que nunca, entre essas duas figuras. Uma parte delira. Uma parte delira. E outra parte pondera. E outra parte pondera. Só que ambas as partes parecem que estão fazendo muito dinheiro, né? Paulo Elpidio, veja o que eu lhe trouxe. Tem a ver tudo com a ideia do Quixote, da utopia. Olha, é isso mesmo que você está vendo. Eu lhe trouxe sementes. Você sabe como é que a gente, quando era menino, usava isso? Não. Para fazer os olhos dos cavalinhos naquela coisa de carnaueira. Mas eu trouxe no sentido assim, ó. Como é que você lê isso? Por que você acha que ele trouxe isso?
Eu quis semear, eu quis trazer sementes. Vamos já jogar búzios aqui, viu? Não, é no sentido poético, Paulo Eupídio, no sentido de criar, semear coisas, novos projetos. Eu sei que você é um Dom Quixote, num bom sentido, um homem que pensa as coisas. O slogan da La Russa é Je sème à tout vent. Exato. Da editora. Je sème à tout vent. Então é o que nós estamos fazendo. Eu quis trazer isso, eu quis trazer... Como é que você está lendo isso? A minha leitura foi essa. Vamos semear, vamos fazer. Eu quero dizer publicamente que acredito no Paulo, que o Paulo foi sempre um semeador e que ele continua semeando. Estou colocando aqui, fazendo uma chuva em cima do Dom Quixote. Ó. Semear boa vontade, semear, não é? Ideias novas, vontade de lutar, de combater, de ser irreverente, de não aceitar as coisas como elas são, não é? De contestar, não é? É esse o símbolo do nosso encontro de hoje com o professor Paulo Eupídio, a quem agradeço pela presença. Foi lindo, foi lindo. Quero terminar com essa imagem. Na próxima semana a gente volta com mais um diálogo.